Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe investigar e responder a questões que nem a ciência e nem o conhecimento comum conseguem responder. Uma frase atribuída a Benjamin Franklin afirma: "Nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos." Essa verdade universal se mantém, independentemente do estilo de vida que levamos. Não importa se vivemos de forma desregrada, ou se praticamos exercícios regulares, nos alimentamos saudavelmente e dormimos o necessário, a morte, ainda assim, chegará impreterivelmente. Isso faz parte da natureza humana que conhecemos. Essa condição existencial leva muitos à chamada tanatofobia, ou o medo da morte. Uma pesquisa de 2018, encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, revelou que, para 48% dos entrevistados, falar sobre o assunto é visto como depressivo, já 27% considera o assunto como mórbido. As causas para o medo da morte são diversas, mas todas elas estão ligadas, fundamentalmente, ao medo do desconhecido. Embora a ciência esteja bastante avançada no estudo da longevidade, ainda está longe de demonstrar um progresso promissor capaz de promover uma mudança significativa no aumento do tempo e da qualidade de vida da raça humana. E muito menos em relação ao combate à morte. A conclusão, por enquanto, é que, se depender apenas do esforço humano, continuaremos vivendo pouco e morrendo cedo. No momento em que escrevo este texto, estou prestes a completar 60 anos, o que, do ponto de vista da sociedade, me torna oficialmente um idoso. Quando olho para trás, me pergunto, onde foram parar todos esses anos que eu não percebi? De fato, o tempo passa e não percebemos justamente pelo tempo não existir da forma como acreditamos, como algo palpável. Apesar de muito se especular sobre o que realmente é o tempo, a única coisa que podemos concluir sobre o assunto é que o tempo nada mais é do que a percepção que temos da ação de elementos da natureza sobre as coisas existentes. Dizemos que temos um determinado tempo de vida baseados na quantidade de voltas que a Terra dá sobre o Sol. A cada volta, completamos mais um ano ou ciclo de vida. Na realidade, o que dá para entender é que o tempo não passa, o que passa são as pessoas e as demais coisas à medida que vão se deteriorando. O lugar é o mesmo, somente o que muda são as pessoas e as coisas através daquilo que chamamos de tempo. Interessante é que a Bíblia nos diz que os tempos passaram a ser contados a partir do começo da criação e da transformação do planeta para que nele existisse vida. Em Gênesis 1:14 lemos: "Então Deus disse, que haja luzeiros na vastidão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos." Isso nos ajuda a entender o que dissemos sobre o fato de que o espaço é o mesmo, mas o tempo é somente a percepção da mudança física dos elementos da natureza e das pessoas. Mas nem sempre foi assim. Segundo Romanos 6:23, nós morremos por causa de nossa tendência pecaminosa herdada de nossos primeiros pais. Deus é eterno e, quando criou o ser humano, tudo indica que este tinha a perspectiva de viver eternamente, assim como seu Criador e Pai, além de seus irmãos angélicos. Contudo, como sabemos, o homem desobedeceu a Deus e transmitiu à sua prole a tendência para o pecado, o que os leva à morte. Sabemos também que a vida eterna é possível dado o sacrifício de Jesus, conforme lemos em João 3,16. Mas, como nosso corpo defeituoso vai conseguir se transformar em um corpo perfeito, imune a qualquer tipo de doença ou mal? É interessante notar que nosso corpo é dotado de energia produzida por ele mesmo, que é o que faz com que permaneçamos vivos. Nós lemos em Salmos 146:3 que, quando o espírito sai do corpo na hora da morte, os pensamentos de quem morre cessam. Podemos entender, então, que o espírito é a energia que vivifica nossas células e que nos mantém vivos, despertos. Isaías 40:26 nos informa que Jeová é a fonte de toda energia dinâmica. A essa energia podemos chamar de Espírito Santo. Quando Deus dota alguém desse espírito, a pessoa se torna capaz de realizar coisas impossíveis do ponto de vista humano. No relato de Marcos 5:25-34, vemos o caso de uma mulher que sofria com um fluxo de sangue em suas partes íntimas por 12 anos. Ao simplesmente tocar na roupa de Jesus, ela foi curada por essa energia que ele chamou de poder. Quando disse que sentiu sair poder dele,
O interessante é que o poder saiu de Jesus involuntariamente, não foi ele quem o direcionou para que ela fosse curada, e é bom salientar que esse poder saiu dele. Isso nos remete ao relato registrado em 2 Reis 13, 20 e 21. O relato mostra que alguns israelitas estavam sepultando um corpo quando viram tropas moabitas se aproximando. Assustados, jogaram o corpo na cova onde tinha sido sepultado o profeta Eliseu. Ao tocar nos ossos desse, o homem morto voltou a viver. De novo, vemos aqui uma ação involuntária. Dessa vez, alguém foi ressuscitado ao simplesmente tocar nos ossos do profeta. Todos sabemos do poder que Deus transmitiu a Eliseu e das proezas feitas através desse poder concedido. Eliseu dividiu o rio Jordão com a capa de Elias. Segundo Reis 2,14. Proveu água milagrosamente para os exércitos de Israel, Judá e Edom. Segundo Reis 3:15 a 20. Ressuscitou o filho de uma mulher sunamita. Segundo Reis 4:18 a 37. Multiplicou pães para 100 homens. Segundo Reis 4:42 a 44. Curou o sírio Naamã da lepra. Segundo Reis 5:1 a 19. E fez o machado flutuar. Segundo Reis 6:1 a 7, entre outros feitos. Não há dúvida de que sua energia era tanta que, mesmo depois de morto, seus ossos ainda continham parte dela, o que foi suficiente para ressuscitar um homem. O que eu quero mostrar com esses relatos é que o homem pode viver eternamente sim, se Deus lhe fornecer essa energia permanentemente. Em 1 Coríntios 15, 40 a 54, Paulo nos informa que corpos físicos são perecíveis e mortais, enquanto corpos celestiais, ou espirituais, feitos de energia, são imortais. De fato, Lucas 20:36 diz que os anjos, dotados com esses corpos, não morrem, tendo, portanto, corpos imortais. É claro que Deus tem a capacidade de matá-los, mas por si só não conseguem morrer, devido aos seus corpos imperecíveis. Já os corpos humanos, físicos, são perecíveis. Note que o próprio Jesus, um ser humano dotado de um corpo perfeito, portanto imune a doenças, quando exposto a condições extremas, veio a morrer, provando que mesmo perfeito, sob condições inadequadas um corpo pode morrer. Mas a Bíblia promete que humanos viverão eternamente em corpos perfeitos, porém perecíveis, sob condições adequadas. Isso significa que, no futuro, no paraíso terrestre de Deus, se alguém não cuidar adequadamente do seu corpo, não comer, não beber água, não dormir, etc., essa pessoa vai morrer, e Deus permitirá, pois estará desobedecendo sua ordem de que deve cuidar de seu corpo e valorizar sua vida, e quem desobedece a Deus comete pecado, e o salário pago pelo pecado é a morte. Mas de que forma Deus nos dará a energia necessária para vivermos para sempre? Que tipo de alimento ele produzirá para que nosso corpo se regenere à medida que fica exposto às condições adversas do tempo? Um texto que deixa muitos curiosos, pois não é bem explicado na Bíblia e deixa margem para algumas interpretações diferentes, é o de Gênesis 3:22, onde lemos: Jeová Deus disse então, o homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Veja que texto curioso. Ele afirma que se o homem tomasse do fruto daquela árvore, chamada árvore da vida, e o comesse, ele teria condição de viver para sempre. O fato de Deus bloquear o acesso do primeiro casal à árvore da vida, que era literal, dá a entender que essa árvore daria condição deles viverem para sempre. De alguma forma, aquela árvore renovaria a energia dos seus corpos para que, toda vez que comessem desse fruto, seus corpos se regenerassem. Lembra, assim como aquela mulher ficou curada somente ao tocar na veste de Jesus e ter seu corpo regenerado, e da mesma forma quando, ao tocar os ossos de Eliseu, um homem recebeu energia suficiente para reviver. Provavelmente o fruto da árvore da vida fosse o meio pelo qual Jeová usaria para manter vivos todos os humanos pela eternidade, como uma fonte da juventude. Note o que nos diz o livro de Apocalipse 22:1 e 2. E ele me mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro e fluía pelo meio da rua principal da cidade. Dos dois lados do rio havia árvores da vida, que produziam 12 safras de frutos e davam seus frutos todo mês. As folhas das árvores eram para a cura das nações.
Veja como o texto descreve a função das árvores da vida. Elas eram para a cura das nações aqui na terra, elas eram regadas por águas vindas do céu. Talvez, sugerindo que, mais uma vez, Jeová usará frutos da árvore da vida para dar poder aos humanos, a fim de que tenham vitalidade por toda a eternidade. Respondendo à pergunta sobre o porquê de vivermos tão pouco, isso se dá pelo fato da humanidade estar afastada de Deus, no sentido de que se constituem em pecadores desobedientes. Logo, Deus não concede o poder necessário para que nossos corpos perecíveis se renovem com sua infinita energia ou espírito. Mas em breve, devido ao sacrifício de seu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo, poderemos nos reconciliar com Deus em nível de raça humana, merecendo assim a dádiva da vida eterna. É um prazer ter você aqui em nosso canal. Caso queira se aprofundar mais no assunto abordado pelo vídeo, acesse os links abaixo no primeiro comentário fixado. Queremos pedir que deixe seu like se gostou do vídeo ou seu dislike se não gostou. Pedimos que emita seu comentário para dizer o que achou do vídeo e o que acha de nosso trabalho na plataforma. Pedimos que, se possível, possa se inscrever no canal e que possa divulgar nosso trabalho em suas redes sociais, para que tenhamos um maior alcance. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo pessoal com um instrutor exclusivo, na hora e local que você indicar? Totalmente gratuito, sem nem mesmo pagar pelo material didático. Se sua resposta for afirmativa, é só acessar o primeiro link no comentário fixado, preencher seus dados na página para a qual for direcionado, que alguém vai entrar em contato para combinar seu estudo. Segue abaixo nosso endereço de e-mail, caso queira nos contatar. Obrigado e até o próximo vídeo.